Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos fazer o nosso vídeo de uma forma um pouquinho diferente, tá? Nós falamos ontem a respeito de uma guerra, né? Uma batalha que houve aí entre 4 reis, né? Lá no versículo 14 de Gênesis. E aí eu vou voltar aqui hoje um pouquinho só pra retomar algumas coisinhas que a gente acabou lendo ontem, né? E pra gente poder entender certinho, tá? Então, lá no versículo 14, nós lemos do capítulo 1 até um pouquinho mais pra frente. Até o capítulo 16 nós lemos, né? Porém, essa parte que a gente vai ver hoje vai ir até o versículo 11, mais ou menos, tá? Então, eu fiz aqui, eu já mostrei anteriormente pra vocês como que eu faço na minha Bíblia, né? Eu costumo fazer essas anotações aqui, porque eu acho que fica mais fácil da gente conseguir identificar pessoas, lugares e informações, tá? Então, são como se fossem mapas mentais, organizações, ó. Eu já mostrei aqui, vou mostrar novamente para vocês entenderem. E sim, eu pinto a minha Bíblia toda. É um hábito que eu tenho, que eu pinto o importante, o mais importante, o importante do importante, fora as anotações que eu coloco assim com post-it, tá? Então aqui, eu fiz essa anotação e eu vou colar ela aqui, ó. Eu não colei ainda, eu vou colar ela aqui, nessa página aqui. E deixo ela soltinha, igual as demais que eu mostrei pra vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui no capítulo 14 de ontem que nós lemos vários nomes, e eles falam os nomes na sequência aqui. E fica um pouco difícil da gente entender, né? Assim como a gente falou lá na genealogia, os nomes eram muito importantes, os lugares também, e os nomes são difíceis porque é como se fosse hoje, se a gente pensar, né? Um nome de outro país é um pouco diferente do nosso, né? Então, são nomes que nós não estamos acostumados a ouvir. Então, fazendo assim, eu acho que fica bem mais claro da gente entender, tá? É só uma opção pra gente poder aprofundar aí o nosso entendimento. Então, lá fala aqui, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Goim. Esses 4 reis fizeram guerra contra esses 5 reis aqui, tá? Então, assim, eu acho que fica um pouco mais organizado pra gente conseguir entender e achar onde eles estão. Então, eles fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, Semeber, ou Semeber, né? Rei de Zeboim, e rei de Bela, também chamada Zoar, que não aparece o nome aqui do rei, tá? Então, olha só, com esse esquema aqui, como fica mais fácil da gente entender. Por 12 anos, esses 5 reis aqui serviram Quedorlaomer, é o que diz lá na palavra, tá? Se a gente ler aqui, ó, durante 12 anos serviram Quedorlaomer. Porém, no 13º ano se rebelaram. Então, aqui, ó, na anotação. 13º ano se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele conquistaram territórios. E aí vai falar aqui nesses versículos seguintes, ó. Do 5, ó, no 14º ano, os reis que estavam, derrotaram. E aí vai falar vários nomes que são pessoas ou territórios aqui, tá? Vai até o versículo 7. Então, saíram os reis de Sodoma, Gomorra, Adimá. E aí vem essa outra parte aqui que eu anotei aqui. Então, eles conquistaram territórios. E aí, quando eles acabaram de conquistar esses territórios, os outros reis se prepararam. Porque quem saiu para conquistar os territórios são esses 4 reis aqui de cima, tá? Os 4 reis saíram para a batalha e conquistaram territórios. Esses reis aqui, quando ficaram sabendo, se prepararam para a batalha. Então, eles saíram, os 5 reis contra os 4. Que é isso que a gente vê aqui, né? Saíram os 5 reis contra os 4 no vale de Sidim, que fala lá no versículo 8 e 9, ó. Então, saíram os reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, contra Quedorlaomer, que são esses aqui de cima. Então, esses 5 saíram contra esses quando esses aqui conquistaram territórios. E os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Por que eu fiz essa anotação aqui? Tá escrito aqui, ó. Os reis, no versículo 10. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiam. Por quê? Porque lá no versículo 17, que a gente vai ler amanhã, o rei de Sodoma vai ao encontro de Abrão. E se a gente não ver os detalhes, a gente fica confuso. Porque como que o rei de Sodoma foi ao encontro dele se eles tinham perdido a guerra, né? Não faz muito sentido. Então, esses reis aqui, os reis de Sodoma e de Gomorra, fugiram. Então, por isso que ele encontra aqui Abrão, que é o texto que a gente vai ler amanhã. Então, eu trouxe alguns esclarecimentos hoje, só pra gente poder entender essa parte aqui e não ficar confuso, né? Essas anotações aqui que eu faço na minha Bíblia me ajudam muito. Por quê? Porque separam as coisas que na Bíblia vem tudo grudado, né? Vem o texto corrido aqui, né? E pra gente entender, às vezes é um pouco complicado, né? Então, aqui, pra mim, fica um pouco mais fácil. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui e colo nesse cantinho aqui que tem da Bíblia, ó, como eu já mostrei pra vocês, e deixo a página solta, igual aqui, ó. Vou mostrar pra vocês novamente. Ó, aqui eu tenho a minha página de Gênesis 9, e aqui eu tenho uma anotação. Essa anotação tá presa aqui, ó, mas ela tá solta, porque eu consigo manusear a minha Bíblia. Aqui tem mais um, mas não tá grudado no texto, ó. Eu deixo solto pra mim conseguir usar a minha Bíblia, tá? E essas anotações aqui, principalmente de genealogia, ajudam muito a gente a entender quem que tá na onde, sabe? Fica um pouco mais claro da gente poder entender a palavra do Senhor. Tudo são recursos, né? E tudo que vem para facilitar a nossa vida, a gente vai tomando posse e vai usando, né? Porque vai facilitar a nossa leitura, tá bom? Então, eu fiz esse aqui hoje pra gente poder entender
essa batalha, né, que a gente leu ontem, né, dos 4 reis que lutaram, né, contra os 5. E aí amanhã a gente vai ver a parte que Abrão, né, o rei de Sodoma vai ao encontro de Abrão. Então acho que é importante a gente pensar nessa parte aqui, né, que os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, para que a gente possa chegar aqui e entender como que ele foi ao encontro de Abrão. Porque ele fugiu. Se ele fugiu, ele estava escondido em algum lugar. E aí a gente vai ler a partir do versículo 17. Amém? Deus abençoe a sua vida, o seu dia. Espero que esse pequeno resumo aqui, né, tenha te ajudado para que você possa compreender a palavra do Senhor dia após dia e que possamos estar aqui amanhã novamente para ler mais uma porção da palavra, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo.